meus filhos, enquanto vocês estiverem aqui, esse mundo não apodrecerá por completo, até que eu venha para restabelecer a ordem ao que está em desordem. Vocês são o sal. Veja que Jesus não disse assim, olha, 3 séculos antes, homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, influenciaram o mundo grego com suas ideias, com seus pensamentos, com suas filosofias. No tempo de Cristo, fariseus, escribas, homens muito inteligentes, estavam ali. Mas Cristo não disse assim, ei, meus filhos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os fariseus, os saduceus, os escribas, estes, por causa do seu intelecto, são o sal da terra. Ele olhou para os que estavam diante dele e disse, olha, vós sois o sal da terra. Mas você só será sal da terra, igreja, quando entender o que é humildade, chorar seus pecados, mansidão. Você entendeu? Somente assim. Se você não entendeu isso, corre o risco de você se misturar com o sal e se tornar farinha do mesmo sal. E Jesus então vai continuar dizendo que nós não somos apenas o sal, mas também luz. Vocês já pararam para olhar como o nosso mundo está em trevas de conhecimento? Mas o Senhor disse que lâmpada para os nossos pés era o quê? A sua palavra em luz. Nós estamos levando essa luz para os pés daqueles que estão em trevas, daqueles que não têm entendimento, que não conhecem a respeito desse Deus. O Senhor disse que nós deveríamos ser luz na vida dessas pessoas. E por meio de um caráter transformado, Deus seria honrado e glorificado. E somente assim o Senhor será honrado e glorificado. Amém, igreja? Um caráter transformado. Se você tem um caráter transformado, Jesus disse, olha, não tem como você esconder isso. Assim como você não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, também não deve tirar uma luz e colocá-la debaixo do cesto. Não, bote lá para que ela ilumine a todos que estão em sua volta. O seu caráter, igreja, deve ser revelado desse mundo. Quer no seu trabalho, quer na sua escola, quer no ônibus, quer no metrô, aonde quer que esteja, mostre ao mundo de quem você é filho. Mostre ao mundo qual caráter você reflete. Mostre ao mundo o que Jesus está dizendo. Jesus então vai continuar agora do verso 17 em diante, até o verso 20. Ele diz, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim revogar, vim para cumprir, porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque por isso vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus agora vai dar um passo muito adiante em seu sermão. Jesus vai deixar bem claro que tudo que ele disser agora por diante está em conformidade com a lei e os profetas. E que ele não está ali pregando contra a lei de Moisés, mas deixa muito claro que o que ele pregar estará em conformidade. E isso ele dá 2 sinais: céu e terra, símbolos de eternidade. Olha, enquanto isso existir, nenhum i, nenhum tio, menor letra, menor sinal do alfabeto sairá. Nenhuma igreja. É o que ele deixou muito claro. E aí imagina que aquelas pessoas que estavam ali diziam, rapaz, quem é esse camarada? Ele é um mestre? Ele está na verdade abrogando, revogando a lei, lançando por terra? Ele é mestre por quê? De qual escola ele participou? E Jesus vai dar então início dizendo assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Essa expressão, ouvistes que foi dito aos antigos, igreja, toda vez que ela é usada, ela não está se referindo a algum profeta ou à própria palavra, mas à tradição judaica. Quando Jesus ou algum profeta iria se referir à palavra, ele dizia, está escrito, assim disse o profeta A, assim disse o profeta B, mas ouvistes que foi dito aos antigos? Não. Isso é uma tradição judaica. E Cristo vai dizer o seguinte, olha, vocês ouvem, pregam, ouvistes que foi dito, não matarás. Então Jesus agora assume a sua postura de mestre, autor daquela lei e conhecedor dela. Alguns dizem também que Jesus está ampliando os mandamentos. Eu particularmente não acredito. Eu acredito que Jesus está mostrando a essência do mandamento e não ampliando o mandamento, mas a essência. E qual é a essência? No pensamento judaico, no pensamento dos fariseus, dos escribas e da tradição era, ouvistes que foi dito, não matarás. Ponto. Ou seja, se eu não cometer um homicídio, tudo bem. Ou seja, reações e atitudes externas, sem me preocupar com as internas. E Cristo diz, não, a lei de Deus não é míope, não é falha,
como a de vocês. Não pensem que a lei de Deus alcança apenas ações e atitudes externas. Ela vai muito além disso. Eu, porém, vos digo: qualquer um que se encolerizar contra o seu irmão sem motivo, já o matou. Ódio, raiva, ira, já o matou. Será redarguido pela lei como transgressor. Você entendeu? Não é apenas as atitudes externas, mas também internas. E Cristo vai então listar 6 declarações adversativas. E quais eram elas? Ouvistes que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Veja, os fariseus pregavam de uma forma e Jesus mostra a forma correta daquela lei, daquele mandamento específico. E destas 6, Jesus cita não matar, Jesus cita não adulterar, Jesus cita dar carta de divórcio à sua esposa, Jesus cita não jurar, Jesus cita olho por olho, dente por dente, e a última, que é amar e orar por aqueles que vos perseguem. Lembra do mandamento não adulterará? Ouvistes que foi dito não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com desejo em seu coração, já a adulterou com ela. Então não é só ir para o ato sexual, não é só o que é feito de maneira externa, mas aquilo que também é interno é pecado e está sendo redarguido pela lei. É isso que Jesus está tratando aqui. E então Jesus, depois de ir uma por uma mostrando todas essas declarações, Jesus chega então na última, e eu quero retomar o texto com vocês, por favor. Mateus capítulo 5, verso 43 em diante. Por favor, paremos para o final. E ali então o Senhor vai dizer o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes somente os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente a vossos irmãos, e fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Igreja, talvez a nossa maior dificuldade de entender esse texto seja amar e gostar. Às vezes não olhamos para a diferença. Jesus não mandou você gostar do seu inimigo, Ele mandou você amar. Mas também não é problema, sabe por quê, igreja? Porque nem mesmo os fariseus compreendiam direito, né? De onde os fariseus tiraram? Aonde está na Bíblia? Os 31.102 versículos da Bíblia, que Deus disse que nós devíamos odiar os nossos inimigos. Aonde, igreja? Não existe essa passagem. Mas de onde tiraram? Provavelmente dos salmos imprecatórios, injunções, as quais o salmista, quando escrevia, ele não falava de si, mas da nação. E em defesa de Deus, da honra de Deus, que se levantava contra ele as nações, ele usava termos como: Senhor, quebra-lhes os dentes, Senhor. Entende? As expressões como eram fortes, mas nunca, jamais, os salmos imprecatórios era o indivíduo, mas a nação. Era sempre em defesa de nações idólatras que se levantavam contra Deus. Talvez por esse entendimento errado, os judeus, os fariseus ensinavam que os gentios eram imundos. Você estava fazendo um favor para Deus se odiasse aqueles que não eram judeus. Isso, dentro de suas tradições, causaram esse pensamento errôneo que nós conhecemos. Mas qual é a diferença então de amar e gostar? Simples. Gostar tem a ver com altura, cor de pele, cor dos olhos, tipo de cabelo, com gesto, sorriso, personalidade. Isso tem a ver com gostar. Quando você se apaixona por uma pessoa, tem a ver com tudo isso. Isso é gostar. Mas Jesus não está mandando você gostar do seu inimigo. Não. Jesus está mandando você amar o seu inimigo. E aqui eu quero citar 3 palavrinhas bem rápido para vocês. No grego, porque para nós amar é tudo genérico, né? Mas no grego não. No grego existe a palavra eros, que está relacionada ao relacionamento sexual entre homem e mulher. Amor eros é o sexual. Também tem o amor esterno, que é o amor familiar, ou seja, aquele amor da família, pai, mãe e filhos, que suporta as adversidades, as lutas. Esse é o amor familiar. Tem também o amor fileu, que é o amor de amizade. Se você quer ser meu amigo, eu sou teu. Se não quiser, também o problema é teu. Se tu gostar de mim, eu gosto de tu. Se tu não gostar de mim, o problema é teu.
Entende? Se eu acordei bem, eu estou legal. Se eu não acordei bem, eu quero que você vá para o raio do parta. E é mais ou menos assim. O amor fileu é aquela coisa incondicional, cheia de altos e baixos, altos e recuos. Esse é o amor fileu. Mas aí, será que Jesus está pedindo para a gente amar os nossos inimigos com algum tipo desse amor? Acho que não, né, igreja? E qual é então? É o amor ágape. O amor ágape, que é um amor com princípios. Como assim, Jasper? Você deve amar o teu inimigo com princípios. Em qual sentido? Quando o meu inimigo precisar de mim, ou da minha misericórdia, ainda que eu não queira, ainda que eu odeie, ainda que eu quero que ele morra e vá para o inferno, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque o meu amor com princípios, baseado no caráter de Deus, vai me permitir fazê-lo ainda que eu não quero. O princípio dominará as minhas emoções de mandar aquele cidadão para o raio que o parta, não mandar, ajudar, servir e colocar o que eu tenho à disposição para tirar da necessidade que ele estiver vivendo. Ame seus inimigos, é o que Jesus está dizendo. Eu sei que não é fácil, mas amem, passem por cima disso. Permitam que o amor com princípios domine vocês. Permitam que o amor com princípio haja e tome atitude no momento que você não quiser tomar. É esse tipo de amor que Cristo está pedindo. Entende? Foi o que o samaritano fez. Lembra? Já pensou se ele ficou olhando e diz: aquele cara aí, será que ele é judeu? E diz: o problema, esse judeu miserável daí. Não pode ser assim, velho. Não importa se é judeu, não importa se é gentil, não importa se é assembleano, se é do candomblé, se é do espiritismo, não importa se é de qualquer outro, não importa, igreja. Devemos amar, independente do que ou aquilo. Entendeu, igreja? Amor com princípios. E o princípio tem que dominar as nossas emoções. Porque somente assim, veja, olha o que Jesus diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, por favor, irmãos, digam que são filhos, se não estão trabalhando o caráter de um cidadão celestial. Porque filho é o que tem o caráter do Pai. Se não temos o caráter do Pai, não tem como ser filho de Deus. Se eu faço tudo o contrário, não tem como. E então ele diz assim: sabe por que você deve fazer isso? Porque o Pai, ele derrama chuva e sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Porque se vocês, meus filhos, se vocês estão amando apenas o pai e a mãe, os filhos, os da sua família, os do seu povo, o que vocês fazem demais? Vir aqui e abraçar minha irmã que eu amo, vim aqui abraçar meu irmão Luís, que eu tanto amo, comer com ele, que eu tanto gosto. O que eu estou fazendo demais, igreja? Nada. Estamos fazendo nada demais. Sabe o que Jesus está chamando? De ir além, igreja. Porque senão, vamos ser igual a todos. Lá fora, o ímpio faz a mesma coisa. Abraça a mãe, abraça o pai, abraça os amigos, está com os amigos. Não é verdade, igreja? Sim ou não? O que vocês estão fazendo demais? Se vocês não estão fazendo nada demais, igreja, qual é a diferença de vocês para o povo? Qual é a diferença do caráter de vocês para o caráter do povo, do mundo, daqueles que não me conhecem? Jesus não está pedindo para amar e orar aos inimigos aqueles que não conhecem, que não têm conhecimento de Deus, mas aqueles que têm conhecimento desse Deus, porque tinha fome e sede de conhecer esse Deus, a estes, Deus está dizendo assim: ó, não é para ser um cristão melhor, é para alcançar o mais alto e exaltado nível é o que eu espero de vocês. E Senhor, qual é o nível? Qual é o parâmetro? Sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, igreja? Amém. Para encerrar, quero terminar com 2 textos.